Capítulo 52. O embrulho misterioso. Foi o caso que, alguns dias depois, indo eu a Botafogo, tropecei no embrulho que estava na praia. Não digo bem, houve menos tropeção que pontapé. Vendo o embrulho pão grande, mas limpo e corretamente feito, atado com um barbante rijo, uma coisa que parecia alguma coisa lembrou-me bater-lhe com o pé. Assim, por experiência, e bati e o embrulho resistiu. Relancei os olhos em volta de mim. A praia estava deserta, ao longe os meninos brincavam, um pescador curava as redes ainda mais longe. Ninguém que pudesse ver a minha ação. Inclinei-me, apanhei o embrulho e segui. Segui, mas não sem receio. Podia ser uma pulha de rapazes. Tive a ideia de devolver o achado à praia, mas apalpei-o e rejeitei a ideia. Um pouco adiante, desandei o caminho e guiei para casa. Vejamos, disse eu entrar no gabinete. Hesitei um instante, creio que por vergonha, assaltou-me outra vez o receio da pulha. É certo que não havia ali nenhuma testemunha externa, mas eu tinha dentro de mim mesmo um garoto que havia de assobiar, guinchar, grunhir, patear, apupar, cacarejar, fazer o diabo, se me visse abrir o embrulho e achar dentro uma dúzia de lenços velhos ou 2 dúzias de goiabas podres. Era tarde, a curiosidade estava aguçada, como deve estar a do leitor. Desfiz o embrulho e vi, achei, contei, recontei nada menos de 5 contos de réis, nada menos. Talvez uns 10.000 réis, talvez 10.000 réis mais. 5 contos em boas notas e moedas. Tudo asseadinho e arranjadinho, um achado raro. Embrulhei-as de novo. Ao jantar, pareceu-me que um dos moleques falara ao outro com os olhos. Tremeiam espreitado? Interroguei-os discretamente e concluí que não. Sobre o jantar, fui outra vez ao gabinete, examinei o dinheiro e ri-me dos meus cuidados maternais a respeito de 5 contos. Eu, que era abastado. Para não pensar mais naquilo, fui de noite à casa do Lobo Neves, que instara muito comigo não deixasse de frequentar as recepções da mulher. Lá encontrei o chefe de polícia. Fui-lhe apresentado. Ele lembrou-se logo da carta e da meia dobra que eu lhe remetera alguns dias antes. Aventou o caso. Vigília pareceu saborear o meu procedimento e cada um dos presentes acertou de contar uma anedota análoga, que eu ouvi com impaciência de mulher histérica. De noite, no dia seguinte, em toda aquela semana pensei o menos que pude nos 5 contos. E até confesso que os deixei muito quietinhos na gaveta da secretária. Gostava de falar de todas as coisas, menos de dinheiro, e principalmente de dinheiro achado. Todavia, não era crime achar dinheiro, era uma felicidade, um bom acaso, era talvez um lance da providência. Não podia ser outra coisa. Não se perdem 5 contos como se perde um lenço de tabaco. 5 contos levam-me com 30.000 sentidos, apalpam-se a miúdo, não se lhe tiram os olhos de cima, nem as mãos, nem o pensamento. E para se perderem assim tolamente numa praia, é necessário que... Crime é que não podia ser o achado. Nem crime, nem desonra, nem nada que embaciasse o caráter de um homem. Era um achado, um acerto feliz, com uma sorte grande, como as apostas de cavalo, como os ganhos de um jogo honesto, e até direi que a minha felicidade era merecida, porque eu não me sentia mal, nem indigno dos benefícios da providência. Estes 5 contos, dizia eu comigo, 3 semanas depois, hei de empregá-los em alguma ação boa, talvez um dote a alguma menina pobre
ou outra coisa assim, hei de ver. Nesse mesmo dia, levei-os ao Banco do Brasil. Lá me receberam com muitas e delicadas alusões ao caso da minha dobra, cuja notícia andava já espalhada entre as pessoas do meu conhecimento. Respondi enfadado que a coisa não valia a pena de tamanho estrondo. Louvaram-me então a modéstia. E, porque eu me encolerizasse, replicaram-me que era simplesmente grande. Capítulo 53. Reticências. Vigília é que já não se lembrava da minha dobra. Toda ela estava concentrada em mim, nos meus olhos, na minha vida, no meu pensamento. Era o que dizia e era verdade. Há umas plantas que nascem e crescem depressa. Outras são tardias e pecas. O nosso amor era daqueles, brotou com tal ímpeto e tanta seiva que dentro em pouco era a mais vasta, folhuda e exuberante criatura dos bosques. Não lhes poderei dizer ao certo os dias que durou esse crescimento. Lembra-me, sim, que em certa noite abotoou-se a flor, ou o beijo, se assim lhe quiserem chamar, um beijo que ela me deu, trêmula, coitadinha, trêmula de medo, porque era ao portão da chácara. Uniu-nos esse beijo único, breve como a ocasião, ardente como amor, prólogo de uma vida de delícias, de terrores, de remorsos, de prazeres que rematavam em dor, de aflições que desabrochavam em alegria. Uma hipocrisia paciente e sistemática, único freio de uma paixão sem freio. Vida de agitações, de cóleras, de desesperos e de ciúmes, que uma hora pagava a farta e de sobra. Mas outra hora vinha e engolia aquela, como tudo mais, para deixar à tona as agitações e o resto do resto, que é o fastio e a saciedade. Tal foi o livro naquele prólogo. Capítulo 54. A Pêndula. Saí dali a saborear o beijo. Não pude dormir, estirei-me na cama, é certo, mas foi o mesmo que nada. Ouvi as horas todas da noite. Usualmente, quando eu perdi o sono, o bater da pêndula fazia-me muito mal. Esse tic-tac soturno, vagaroso e seco, parecia dizer a cada golpe que eu ia ter um instante menos de vida. Imaginava então um velho diabo sentado entre dois sacos, o da vida e o da morte, a tirar as moedas da vida para dá-las à morte, e a contá-las assim: outra de menos, outra de menos, outra de menos, outra de menos. O mais singular é que, se o relógio parava, eu dava-lhe corda para que ele não deixasse de bater nunca e eu pudesse contar todos os meus instantes perdidos. Invenções há que se transformam ou acabam. As mesmas instituições morrem. O relógio é definitivo e perpétuo. O derradeiro homem, ao despedir-se do sol frio e gasto, há de ter um relógio na algibeira para saber a hora exata em que morre. Naquela noite não padecia essa triste sensação de enfado, mas outra e deleitosa. As fantasias tumultuavam-me cá dentro, vinham umas sobre as outras, à semelhança de devotas que se albarroam para ver o anjo cantor das procissões. Não ouvi os instantes perdidos, mas os minutos ganhados. De certo tempo em diante, não ouvi coisa nenhuma, porque o meu pensamento, ardiloso e traquinas, saltou pela janela fora e bateu as asas na direção da casa de Virgília. Aí achou no peitoril de uma janela o pensamento de Virgília. Saudaram-se e ficaram de palestra. Nós a rolarmos na cama, talvez com frio, necessitados de repouso, e os dois vadios ali postos a repetirem o velho diálogo de Adão e Eva. Capítulo 55. O velho diálogo de Adão e Eva. Brás Cubas? Vigília? Brás Cubas.
Vigília, Brás Cubas. Vigília, Brás Cubas. Vigília, Brás Cubas. Vigília, Brás Cubas. Vigília. Capítulo 56. O momento oportuno. Mas com a breca, quem me explicará a razão dessa diferença? Um dia vimos-nos, tratamos o casamento, desfizemo-lo e separamo-nos a frio, sem dor, porque não houvera paixão nenhuma. Mordeu-me apenas algum despeito e nada mais. Correm anos, torno a vê-la, damos 3 ou 4 giros de valsa e ei-nos a amar um ao outro com delírio. A beleza de Vigília chegara, é certo, a um alto grau de apuro. Mas nós éramos substancialmente os mesmos, e eu, à minha parte, não me tornara mais bonito nem mais elegante. Quem me explicará a razão dessa diferença? A razão não podia ser outra senão o momento oportuno. Não era oportuno o primeiro momento, porque se nenhum de nós estava verde para o amor, ambos o estavam para o nosso amor. Distinção fundamental. Não há amor possível sem a oportunidade dos sujeitos. Essa explicação achei-a eu mesmo, 2 anos depois do beijo, um dia em que Virgília se me queixava de um pinta-alegrete que lá ia e tenazmente a galanteava. Que importuno, dizia ela, fazer uma careta de raiva. Estremeci, fitei-a, vi que a indignação era sincera, então ocorreu-me que talvez eu tivesse provocado alguma vez aquela mesma careta e compreendi logo toda a grandeza da minha evolução. Tinha vindo de importuno a oportuno. Capítulo 57. Destino. Sim, senhor, amávamos. Agora que todas as leis sociais não o impediam, agora é que nos amávamos deveras. Achávamos-nos jungidos um ao outro, como as 2 almas que o poeta encontrou no purgatório. Depare como é boi que vano a Diogo. E digo mal, comparando-nos a bois, porque nós éramos a outra espécie de animal, menos tardo, mas velhaco e lascivo. Ei-nos a caminhar sem saber até onde, nem por que estradas escusas. Problema que me assustou durante algumas semanas, mas cuja solução entreguei ao destino. Pobre destino, onde andarás hoje, grande procurador dos negócios humanos? Talvez estejas a criar pele nova, outra cara, outras maneiras, outro nome, e não é impossível que já não me lembra onde estava. Nas estradas escusas. Disse eu comigo que já agora seria o que Deus quisesse. Era a nossa sorte amar-nos. Se assim não fora, como explicaríamos a valsa e o resto? Vigília pensava a mesma coisa. Um dia, depois de me confessar que tinha momentos de remorsos, como eu lhe dissesse que se tinha remorsos é porque me não tinha amor, Vigília cingiu-me com seus magníficos braços, murmurando: amo-te, é a vontade do céu. E esta palavra não vinha à toa. Vigília era um pouco religiosa. Não via missas aos domingos, é verdade, e creio até que só ia às igrejas em dia de festa, e quando havia lugar vago em alguma tribuna. Mas rezava todas as noites, com fervor, ou pelo menos com sono. Tinha medo das trovoadas. Nessas ocasiões tapava os ouvidos e resmoneava todas as orações do catecismo. Na alcova dela havia um oratóriozinho de jacarandá, obra de Itália, de 3 palmos de altura, com 3 imagens dentro. Mas não falava dele às amigas. Ao contrário, taxava de beatas as que eram só religiosas. Algum tempo desconfiei que havia nela um certo vexame de crer, e que a sua religião era uma espécie de camisa de flanela, preservativa e clandestina, mas evidentemente era engano meu. Capítulo 58. Confidência.
Lobo Neves, a princípio, metia-me grandes sustos. Pura ilusão. Como adorasse a mulher, não se vexava de me dizer muitas vezes, achava que Virgília era a perfeição mesma, um conjunto de qualidades sólidas e finas, amorável, elegante e austera, um modelo. E a confiança não parava aí. De fresta que era, chegou à porta escancarada. Um dia, confessou-me que trazia uma triste carcoma na existência. Faltava-lhe a glória pública. Animei-o, disse-lhe muitas coisas bonitas que ele ouviu com aquela unção religiosa de um desejo que não quer acabar de morrer. Então, compreendi que a ambição dele estava cansada de bater as asas sem poder abrir o vôo. Dias depois, disse-me todos os seus tédios e desfalecimentos, as amarguras engolidas, as raivas sopitadas. Contou-me que a vida política era um tecido de invejas, despeitos, intrigas, perfídias, interesses, vaidades. Evidentemente havia aí uma crise de melancolia. Tratei de combatê-la. Sei o que lhe digo, replicou-me com tristeza. Não pode imaginar o que tenho passado. Entrei na política por gosto, por família, por ambição e um pouco por vaidade. Já vi que reuni em mim só todos os motivos que levam um homem à vida pública. Faltou-me só o interesse de outra natureza. Vira o teatro pelo lado da plateia, e palavra que era bonito. Soberbo cenário, vida, movimento e graça na representação. Escriturei-me, deram-me um papel que... Mas para que eu estou a fatigar com isso? Deixe-me ficar com as minhas amofinações. Creia que tenho passado horas e dias. Não há constância de sentimentos, não há gratidão, não há nada, nada, nada. Calou-se, profundamente abatido, com os olhos no ar, parecendo não ouvir coisa nenhuma, a não ser o eco de seus próprios pensamentos. Após alguns instantes, ergueu-se e estendeu-me a mão. O senhor há de rir-se de mim, disse ele, mas desculpe aquele desabafo. Tinha um negócio que me mordia o espírito. E ria de um jeito sombrio e triste. Depois pediu-me que não referisse a ninguém o que se passara entre nós. Ponderei-lhe que a rigor não se passara nada. Entraram 2 deputados e um chefe político da paróquia. Lobo Neves recebeu-os com alegria, a princípio um tanto postiça, mas logo depois natural. No fim de meia hora, ninguém diria que ele não era o mais afortunado dos homens. Conversava, chasqueava e riam todos. Capítulo 59. Um encontro. Deve ser um vinho enérgico a política, dizia eu comigo ao sair da casa de Lobo Neves. E fui andando, até que na Rua dos Barbonos vi uma sege, e dentro um dos ministros, meu antigo companheiro de colégio. Cortejamo-nos afetuosamente, a sege seguiu e eu fui andando. Por que não seria um ministro? Essa ideia rútila e grande, trajada ao bizarro, como diria o padre Bernardes, essa ideia começou uma vertigem de cabriolas e eu deixei-me estar com os olhos nela a achar-lhe graça. Não pensei mais na tristeza de Lobo Neves, senti a atração do abismo. Recordei aquele companheiro de colégio, as correrias nos morros, as alegrias e travessuras, e comparei o menino com um homem. E perguntei a mim mesmo, por que não seria eu como ele? Entrava então no passeio público e tudo me parecia dizer a mesma coisa. Por que não serás ministro, Cubas? Cubas, por que não serás ministro de Estado? Ao ouvi-lo, uma deliciosa sensação me refrescava todo o organismo. Entrei, fui sentar-me num banco a remoer aquela ideia, e Virgília que havia de gostar. Alguns minutos depois, vejo encaminhar-se para mim uma cara que não me pareceu desconhecida. Conhecia, fosse de onde fosse. Imagine um homem de 38 a 40 anos,
alto, magro e pálido. As roupas, salvo o feitio, pareciam ter escapado ao cativeiro de Babilônia. O chapéu era contemporâneo, do de Gessler. Imaginem agora uma sobrecasaca mais larga do que pediam as carnes, ou, literalmente, os ossos da pessoa. A cor preta ia cedendo passo a um amarelo sem brilho. O pelo desaparecia aos poucos. Dos 8 primitivos botões, restavam 3. As calças, de brim pardo, tinham 2 fortes joelheiras, enquanto as bainhas eram roídas pelo tacão de um botim sem misericórdia nem graxa. Ao pescoço flutuavam as pontas de uma gravata de 2 cores, ambas desmaiadas, apertando um colarinho de 8 dias. Creio que trazia também colete, um colete de seda escura, roto a espaços e desabotoado. Aposto que me não conhece, senhor doutor Cubas, disse ele. Não me lembra. Sou Borba, o Quincas Borba. Quem me dera agora o verbo solene de um Bossuet ou de Vieira para contar tamanha desolação. Era o Quincas Borba, o gracioso menino de outro tempo, o meu companheiro de colégio, tão inteligente e abastado. Quincas Borba. Não. Impossível. Não pode ser. Não podia acabar de crer que essa figura esquálida, essa barba pintada de branco, esse maltrapilho avelhentado, que toda essa ruína fosse o Quincas Borba. Mas era. Os olhos tinham o resto da expressão de outro tempo, e o sorriso não perdera certo ar escarninho que lhe era peculiar. Entretanto, ele suportava com firmeza o meu espanto. No fim de algum tempo, arredei os olhos. Se a figura repelia, a comparação acabrunhava. Não é preciso contar-lhe nada, disse ele enfim. O senhor adivinha tudo. Uma vida de misérias, de atribulações e de lutas. Lembra-se das nossas festas em que eu figurava de rei? Que trambolhão! Acabo mendigo. E alçando a mão direita e os ombros com um ar de indiferença, parecia resignado aos golpes da fortuna e não sei até se contente, talvez contente. Com certeza impassível. Não havia nele a resignação cristã, nem a conformidade filosófica. Parece que a miséria lhe calejara a alma, a ponto de lhe tirar a sensação de lama. Arrastava os andrajos como outrora púrpura, com certa graça indolente. Procure-me, disse eu. Poderia arranjar-lhe alguma coisa. Um sorriso magnífico lhe abriu os lábios. Não é o primeiro que me promete alguma coisa, replicou. E não sei se será o último que não me fará nada. Para quê? Eu nada peço a não ser dinheiro. Dinheiro, sim, porque é necessário comer e as casas de passos não fiam, nem as quitandeiras. Uma coisa de nada, uns 2 vinténs de angu, nem isso fiam as malditas quitandeiras. Um inferno, meu, ia dizer meu amigo, um inferno, o diabo, todos os diabos. Olhe, ainda hoje não almocei. Não, saí muito cedo de casa. Sabe onde eu moro? No 3º degrau das escadas de São Francisco. À esquerda de quem sobe, não precisa bater na porta. Casa fresca, extremamente fresca, pois saí cedo e ainda não comi. Tirei a carteira, escolhi uma nota de 5.000 réis, a menos limpa, e dei-lhe. Ele recebeu-ma com os olhos cintilantes de cobiça. Levantou a nota ao ar e agitou-a entusiasmado. Enoque signo vincis, bradou. E depois beijou-a com muitos ademanes de ternura e tão ruidosa expansão que me produziu um sentimento misto de nojo e lástima. Ele, que era arguto, entendeu-me, ficou sério, grotescamente sério, e pediu-me desculpa da alegria.
dizendo que era alegria de pobre que não via desde muitos anos uma nota de 5.000 réis. Pois está em suas mãos ver outras muitas, disse eu. Sim, acudiu ele, dando um bote para mim. Trabalhando, concluí eu. Fez um gesto de desdém, calou-se alguns instantes, depois disse-me positivamente que não queria trabalhar. Eu estava enjoado dessa abjeção tão cômica e tão triste. Preparei-me para sair. Não vá sem eu lhe ensinar a minha filosofia da miséria, disse ele, escarranchando-se diante de mim. Capítulo 60. O abraço. Cuidei que o pobre diabo estivesse doido e ia afastar-me, quando ele me pegou no pulso e olhou alguns instantes para o brilhante que eu trazia no dedo. Senti-lhe nas mãos uns estremeções de cobiças, uns pruridos de posse. Magnífico, disse ele. Depois começou a andar à roda de mim e a examinar-me muito. O senhor trata-se, disse ele. Joias, roupa fina, elegante. Compare esses sapatos aos meus. Que diferença! Pudera, não? Digo-lhe que se trata. E moças, como vão elas? Está casado? Não, nem eu. Não quero saber onde mora, talhou Quincas Borba. Se alguma vez nos virmos, dê-me outra nota de 5.000 réis, mas permita-me que não a vá buscar à sua casa. É uma espécie de orgulho. Agora, adeus. Vejo que está impaciente. Adeus. E obrigado. Deixa-me agradecer de mais perto. E dizendo isso, abraçou-me com tal ímpeto que não pude evitá-lo. Separamo-nos finalmente e eu a passo largo com a camisa amarrotada do abraço, enfadado e triste. Já não dominava em mim a parte simpática da sensação, mas a outra. Quisera aliviar-lhe a miséria digna. Contudo, não pude deixar de comparar outra vez o homem de agora com o de outrora. Entristecer-me e encarar o abismo que separa as esperanças de um tempo da realidade de outro tempo. Ora, Deus, vamos jantar, disse comigo. Meto a mão no colete e não acho o relógio. Última desilusão. O Borba furtara-mo num abraço.